Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 28 de dezembro. Nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo agora as páginas do Apocalipse. Que nós possamos abrir nosso coração, vivenciando este tempo de Natal, somos chamados a ir ao encontro do Cristo nascido em Belém. Hoje nós ouviremos João relatando o seu encontro, sua experiência profunda com o Cristo. Que esta reflexão nos ajude cada vez mais a ter esse encontro pessoal com Jesus, tão necessário à nossa vida de fé. Vamos então fazer a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dá-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da verdade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram, não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado, não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 1, dos versículos de 9 a 20. Diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta que dizia: Escreva em livro o que você está vendo e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Vi então 7 candelabros de ouro. No meio deles estava alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica. Trazia no peito um cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como lã, como neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze no forno, cor de brasa. Sua voz era como o barulho de águas torrenciais. Tinha na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada dos 2 gumes. Seu rosto era como o sol mais brilhante. Quando vi, caí junto a seus pés como morto. Ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Então escreva o que viu, tanto as coisas presentes como as que vão acontecer depois delas. Eis aqui o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A experiência de Jesus ressuscitado, descrita neste texto, baseia-se nos esquemas de aparições extraordinárias. Fala-se do lugar da aparição e de outras circunstâncias, nos versículos 9 a 11. Descreve-se uma experiência que supera o poder das palavras, versículos 12 a 16. Quem faz a experiência sente-se como morto, no início do versículo 17. Aquele que apareceu encoraja e confia uma missão, na continuidade do texto. O autor do Apocalipse encontra-se exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O Apocalipse, portanto, é obra de alguém que foi banido da sociedade por denunciar o imperialismo romano e por resistir contra ele. A ilha de Patmos, no Mar Egeu, devia ser uma espécie de cadeia para que os que ousassem discordar da paz romana, ideologia que mantinha os povos em regime de dominação política e exploração econômica. O exílio não cala o autor do Apocalipse, pelo contrário, resiste com as armas que possui e, por meio do livro, denuncia às comunidades o que está acontecendo. Apesar de exilado, sente-se profundamente ligado às comunidades como irmão e companheiro. Irmão era uma palavra muito querida aos primeiros cristãos. A fé fazia deles uma família comprometida com o projeto de Deus. Tanto o autor do livro quanto as comunidades vivem momentos difíceis, chamados de tribulação. Tribulação é resultado da resistência e das denúncias das injustiças. Acontece com os cristãos o mesmo que aconteceu com Jesus. Todavia, Jesus venceu e com ele também seus seguidores. Por isso já participam da realeza do Senhor. O tema da realeza recorda ainda a utopia do Apocalipse, a Nova Jerusalém, meta de nossa caminhada. Para lá chegarmos, é preciso resistir, ter perseverança. A experiência extraordinária acontece no dia do Senhor, isto é, no domingo, pois era nesse dia que os cristãos se reuniam para celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. A experiência de Jesus vivo acontece por meio do Espírito, o grande motor de todas as experiências decisivas no Apocalipse. É o mesmo Espírito que moveu os profetas do passado e o próprio Jesus. Jesus ressuscitado não aparece de repente. João simplesmente ouve uma voz forte como trombeta. A trombeta recorda os grandes anúncios do Antigo Testamento, bem como as manifestações de Deus. A voz ordena escrever tudo num livro e enviá-lo às 7 comunidades da Ásia Menor. João volta-se para ver a voz, mas ainda não vê Jesus ressuscitado. O que ele vê são 7 candelabros de ouro, que são as 7 comunidades, ou seja, todas as comunidades celebrando a fé no ressuscitado. O candelabro recorda o culto, a celebração. Essas comunidades que celebram sua fé são muito caras a Deus. No Apocalipse, o ouro é o metal próprio da divindade. Somente agora é que João vê Jesus ressuscitado. Ele ocupa o centro vital de todas as comunidades. Não é um Jesus teórico, e sim o Jesus que as comunidades celebram em suas lutas, profecias e resistência. A cristologia do Apocalipse é uma cristologia da experiência vital. Segue-se uma descrição simbólica e detalhada de quem é Jesus. Em primeiro lugar, é o juiz de todos, filho de homem. É sacerdote, a longa túnica, e rei, cinto de ouro no peito. Detalhe importante: os reis usavam cintos de ouro, mas Jesus o usa à altura do peito. Em outras palavras, somente ele é rei. Num contexto conflitivo como o do Apocalipse, essa afirmação provoca a resistência contra os poderes que se absolutizam, denunciando-os como os ídolos. Outro detalhe importante:
No Apocalipse, as roupas são a identidade das pessoas. Se Jesus é sacerdote e rei, qual será o compromisso das comunidades? No versículo 6, se diz que Jesus fez de nós um reino, sacerdotes para Deus. Como não sentir o peso do compromisso das comunidades com Jesus? A descrição continua mostrando que Jesus é divino e possui a eternidade, os cabelos brancos. Tudo penetra com seu olhar, olhos como chama de fogo. É estável, os pés de bronze, e destrói tudo que pretende se absolutizar. Bronze no forno cor de brasa. Aqui aparece novamente a crítica profética contra o imperialismo romano e contra todos os poderes que se absolutizam. Jesus os reduz a cinza, qual bronze em fogo que tudo consome. Jesus é poderoso, voz como estrondo de águas torrenciais. Frequentemente no Antigo Testamento as nações eram comparadas ao barulho do mar. A voz de Jesus faz calar tudo o que se supõe absoluto. As comunidades, as 7 estrelas, não têm o que temer. Jesus é o forte que as conserva em sua mão direita. Foi com o braço direito que Javé lutou contra o Egito e libertou seu povo. Não há o que temer. As comunidades, apesar de viverem na terra, são estrelas, isto é, vêm de Deus. Para o Apocalipse, o céu é a morada de Deus. Dizendo que as comunidades são estrelas, o autor quer dizer que elas são, de algum modo, a presença de Deus. Da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 cortes. É sua palavra, que julga tanto as comunidades quanto a sociedade injusta. Seu rosto brilhante como o sol recorda sua presença que tudo ilumina. A presença de Jesus ultrapassa nossa compreensão, e as tribulações parecem maiores que nossas forças. Mas não há motivo para desânimo. Ele é o Senhor de tudo e de todos, primeiro e último. O Senhor da vida tem as chaves da morte e da morada dos mortos. Em vez de ter medo, é hora de testemunhar. Para João, é hora de escrever as comunidades de ontem e de hoje para que não deixem de resistir e profetizar. As coisas presentes são as 7 cartas que vêm a seguir. As coisas que devem acontecer depois delas será tudo o que encontraremos nos capítulos 4 a 22. Então nós somos convidados hoje a meditar este pequeno texto e reconhecer aí essa experiência profunda de encontro de João com Jesus ressuscitado. Nós somos então convidados a pensar como que nós fazemos a experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Você tem feito essa experiência? Que tipo de experiência as nossas celebrações nos provocam? Onde você tem encontrado o Cristo ressuscitado? Então, é importante a gente refletir, pensar nessa experiência de encontro, porque ela é fundamental. João inicia, então, o seu relato falando dessa experiência de encontro com o Senhor, que é o Pai de todos, o Senhor de tudo, o primeiro e o último. Que nós também possamos fazer uma profunda experiência de encontro com Jesus, que se revela na vida de suas comunidades, como revelou na vida das 7 comunidades, revela-se na vida da nossa comunidade. Você tem experimentado a revelação de Cristo na vida em comunidade? Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrá-los que na próxima terça-feira, amanhã, nós teremos uma live introdutória ao livro do Apocalipse. Você não pode perder. Será no canal do YouTube da Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Amanhã estarei enviando o link para que todos às 7h30 possam participar. Nós vamos ter então a presença do professor Altamir, que vai falar então do Apocalipse. Uma introdução vai nos ajudar muito a
conseguir dominar essa entrada, as chaves para compreender o Apocalipse de São João. Que nós possamos então nos encontrar amanhã à noite nessa live às 7h30 da noite. Grande abraço, paz e bem.